Aquário, você andou enviando alguma demanda para alguém? Se andou, vai ser devolvida para você, tá? Se não mandou, tu vai receber. Tu quer saber sobre o quê? Sobre quem? Fica aqui comigo. Olá, Aquário, sejam muito bem-vindos ao canal Enfate. Se você veio buscar uma orientação, um conselho, um caminho, uma mensagem dos oráculos e da espiritualidade para o seu momento atual, pode ser que você encontre uma mensagem até o final desse vídeo. Ou se você veio ver uma mensagem para algum aquariano que você está lidando, também pode ser que você encontre até o final desse vídeo. E lembrando que a leitura pode estar espelhada, a gente pode estar falando sobre uma outra pessoa que você está lidando e não especificamente sobre você, tá bom? Vou abrir aqui a mesa de Aquário, peço já para você deixar, por favor, sua curtida no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar para que o canal possa crescer e a mensagem possa chegar para outras pessoas, tá bom? Vamos lá, abrir a mesa de Aquário. Qual o tema da mesa de Aquário, por gentileza? Já virou aqui o buquê, mais o quê? O chicote. O livro e o espelho quebrado. Fundo de deck a gente tem o buquê, tá bom? Vamos entender melhor aqui sobre o que a gente está falando para Aquário. Aqui existe um movimento aqui surpresa, talvez, né? Algo que você deseja ou desejava conquistar, né? Movimentando aqui uma energia como chicote, trazendo aqui uma nova direção, vamos dizer assim, porque tem aqui o oculto, ou aprendizado, conhecimento, algo que você vai tomar conhecimento, mas que traz aqui uma quebra de expectativa e também talvez uma quebra de ego, vaidade. Vamos entender melhor do que a gente está falando aqui, sobre o que é o... Clarifica o chicote, por favor. Os ratos e o urso. Clarifica o livro, por gentileza. O coração e o leão. Clarifica o espelho, por favor. A lareira, mais uma para o espelho. O trem e as nuvens. Clarifica os lírios. O cuidado. Fundo de deck, a carta, a cruz, o caixão, serpente, ciganos, pássaros, cofre, sol. Vou deixar aqui separado porque a gente vai falar sobre isso, tá? Então eu vou deixar aqui juntinhos e eu abro essas cartas todinhas que estavam no fundo pra gente falar sobre elas, que eu gosto muito de falar sobre as cartas do fundo do deck, tá? Então aqui clarificando o chicote, que é uma movimentação de energia, né? A gente puxou aqui o urso e os ratos. Tem aqui talvez uma discussão, uma briga ou uma perda de posse, sabe? Algo que você achou que tinha ou algo que você achou que... algo que você queria muito, né? Aqui tem um desgaste, uma perda. Vamos entender melhor logo à frente, mas aqui a gente está falando sobre isso, uma energia de perda, uma energia de perda de posse, sabe? Você não possui mais alguma coisa aqui e isso te traz algum desgaste. Até porque a gente tem o leão e o coração e a gente pode estar falando de sentimentos, de uma relação. A gente está falando sobre você liderar uma coisa, um lugar ou ter autonomia de algo ou de uma relação, principalmente porque temos o coração aqui. Talvez você esteja perdendo a autonomia de uma relação com alguém, né? O coração aqui clarificando o espelho quebrado, que é uma carta que fala sobre perda de expectativa, perda de quebra de valores, quebra do ego, quebra das vaidades. As coisas não estão mais claras, você não consegue mais enxergar nenhuma perspectiva. E aqui a gente tem a carta da lareira, que é uma carta de segurança, de coração aquecido, sabe, de conforto. E a carta do trem, com a carta das nuvens, é a chegada de problemas. A chegada de... é uma falta, na verdade, né, de acolhimento, uma falta de segurança. É a sua mente perturbada, com muitas preocupações chegando nesse momento para você.
Aqui eu pedi para clarificar os lírios, que é uma carta de pureza, elevação, conquistas, de maturidade, de aprendizado, sim. Então a gente tem os cuidados que você, de repente, está precisando ter, a carta dos cuidados, tá? A carta do adoecimento também. E aqui os lírios podem falar também sobre o seu espírito. Aqui tem um adoecimento do espírito, tá? Ou algo que, vamos botar para um outro grupo aqui de aquarianos, pode ser que você tenha enviado alguma energia ruim, alguma coisa que você fez, algum trabalho, alguma demanda, ou algo que você recebeu, tá? Então, bote no seu momento, pense aí, eu fiz, eu recebi, e você vai entender, tá? O fundo de deck que eu falei que eu ia falar, a gente tirou aqui, primeiro, né, a serpente com o caixão e a cruz, né? Depois tinha outras coisas que eu já vou falar, tá? Vamos por partes. A serpente no meio, o caixão, a cruz. A gente tem aqui a espiritualidade, essa transmutação, essa, vamos dizer assim, comunicação com o espiritual, sabe? Esse elo que a serpente faz entre o céu e a terra. Só um minuto, por favor. Obrigada pela espera. Voltei. Aqui pode estar falando também sobre uma demanda espiritual, tá? Aqui pode estar falando sobre uma energia que foi enviada ou recebida, e é uma energia densa, uma energia que, né, traz aqui um alerta, né? E a gente já vai falar sobre isso, porque eu vou puxar também sobre isso. Depois tinha a carta aqui da carta, o cão e a estrela, né? Mas antes disso até, tinha aqui, ó. Saiu primeiro os pássaros, não, o cofre primeiro, e depois os pássaros, depois o cigano, depois o sol, tá? Aqui pode estar falando, é um alerta, tá? Não sei se vocês estão vendo, acho que sim. Algo muito precioso está aberto, sendo exposto. Talvez aqui o seu espírito, o seu campo espiritual, suas proteções. Porque aqui a carta da comunicação, que são os pássaros com o cigano, traz muito Exu para a mesa. Com a clareza é algo sendo visto. Alguma coisa está exposta. Ou algo que você está procurando, vamos encaixar, porque temos 2 grupos de aquário aqui na mesa, tá? Um é um grupo de aquarianos que está fazendo trabalhos espirituais, ou lendo cartas, ou enfim, qualquer coisa que mexa com o campo energético do outro. Para saber sobre a vida de alguém, aqui tem essa informação, sim, eu estou falando com alguém ou com um grupo de aquarianos que está procurando saber sobre a vida de alguém, espiritualmente falando, energeticamente falando, enviando alguma energia um pouco mais densa, e isso expõe também o seu campo espiritual, abrindo aqui uma passagem para que, vamos falar assim, o que você envia, você recebe de volta. Você está preparado para receber de volta? Quando a gente fala sobre amarração, envio de demanda, qualquer trabalho que seja feito, magístico, a gente pensa sempre assim, tá, existem coisas que podem ser feitas, mas você vai fazer, você está pronto para receber de volta? Você está protegido? Você está limpo? Você está preparado? O seu campo energético está forte? Porque existem, né, os trabalhos que são feitos para vira pensamento, coisa de amarração, divórcio energético, um monte de coisas que existem no campo espiritual, no campo energético, para você se livrar de pessoas ou atrair pessoas, ou enfim, devolução também. Então, assim, tudo que a gente envia, em algum momento, volta pra gente. Eu acredito nisso, tá? Então, se você acredita nisso também, quem é o grupo de aquarianos que eu estou falando aqui, que está enviando coisas, você está protegido, forte o suficiente para receber essas coisas de volta? Aqui fala muito sobre isso. Exu trazendo essa mensagem na mesa para você pensar se você realmente está forte o suficiente para receber o que você envia de volta. Porque a gente nunca sabe para quem a gente está enviando. Essa pessoa também tem seu campo, suas proteções, seus guias. Então, essas coisas podem ser devolvidas e você nem sempre vai estar pronto para receber, ok? Agora, para um outro grupo de aquarianos aqui, que é quem está recebendo essas coisas, Exu está aqui na mesa dizendo que o seu campo está aberto, você está precisando renovar as suas proteções, porque você está exposto, tá? E aqui, junto com a carta do caixão, a cobra e a cruz, clarificando muito bem isso aqui. Aqui tem a carta do cão, da estrela e da carta. A comunicação, o cão e a estrela traz muito uma guiança espiritual, e a gente pode estar falando aqui de novo de Exu, tá? Porque saiu na mesma sequência e no fundo do deck. Fazendo essa comunicação com você,
talvez por sonho, talvez por intuição, talvez por clarividência, por clareaudiência, enfim. Eu não sei como você lida com a sua espiritualidade, cada um vai encaixar no seu momento, mas tem uma comunicação aqui muito clara e um pedido aqui, um alerta de Exu, para que você se proteja, porque o seu campo energético está aberto, exposto, precisando aqui, ó, de cuidados, ok? Eu vou pedir para o tarô clarificar um pouco mais dessas energias, para que a gente possa entender um pouco mais. A flor com o chicote e o livro aqui, o espelho quebrado também pode estar muito falando sobre magia, tá? Sobre alguma coisa que foi feita, algum trabalho aí foi feito para quebrar aqui um modo que você vê as coisas, para te afastar de alguma coisa, né? Ou para quebrar algum relacionamento seu, alguma coisa assim, tá? Espera aí que caíram cartas aqui, só um minuto. Tem alguma... Essa chicote com livro traz muito isso para mim, é uma magia, sabe? Às vezes as magias estão escritas nos livros, né? E a gente vai lá movimentar a energia, abre aquele livrinho, vê uma magia e faz, sabe? E o espelho quebrado me traz muito aquela magia da caixa de espelhos. Não sei se vocês já ouviram falar, sabe? Tem uma magia que é muito simples, na verdade, né? É uma magia de devolução, de proteção, de devolução, que é feita para às vezes uma pessoa está se sentindo atingida, né, ou atacada espiritualmente, e ela sabe por quem, então ela coloca um nome, a foto da pessoa dentro de uma caixa espelhada, para que isso seja refletido e enviado de volta, né, para a pessoa que mandou. Então aqui, de novo, para um grupo de aquarianos que fez algo, tu vai receber de volta aqui, tá? Tu vai receber de volta porque teu nome talvez esteja numa caixa de espelho, tá? Ou aqui, se você está recebendo, proteja. Talvez você pode. Busca no Google que com certeza você vai achar essa defesa da caixa de espelhos. É muito interessante, tá? Porque tem o que talvez algo que você está pensando, uma obsessão, um pensamento muito rotineiro seu, algo que você pensa muito, que você quer muito, que você deseja muito, uma relação, alguém que você está com pensamento obsessivo mesmo, sabe? Talvez a gente esteja falando aqui com um grupo de aquarianos que estão com pensamentos obsessivos em uma pessoa. E isso aqui está quebrando o seu campo energético, atraindo para você obsessores, atraindo coisas que não são legais, te desprotegendo, sabe? Te levando para uma energia muito densa, muito baixa, trazendo essas energias aqui que te surpreendem em algum momento. Porque são energias que estão ocultas e você não entende sobre elas e você precisa de cuidados. Porque talvez essa sua obsessão esteja precisando de cuidados. Procure terapia, faça terapia, converse com seu terapeuta e se cuide, se trate, porque nem sempre é espiritual, nem tudo é espiritual. Às vezes a gente precisa se cuidar do nosso campo mental, tá bom? Vamos ver aqui. Clarifica para mim esse chicote, que magia é essa? Do que a gente está falando aqui, por gentileza? Que energia é essa que está rondando a mesa de aquário? O 7 de ouros, o 2 de paus. A gente já vê aqui que tem algo meio que paralisando você de ter discernimento para fazer escolhas, de ter coisas preciosas atingindo o seu campo financeiro, paralisando, bloqueando o seu campo financeiro, né? Mas o que? O que a gente está falando? Que magia é essa? Que energia é essa que está na mesa? O livro, o espelho quebrado. Que energia é essa que a gente está falando aqui, por gentileza? Muitas cartas caíram. Que magia é essa que a gente está falando? Me dá mais informações, por gentileza. Dois de espadas. Mais uma vez aqui a carta de paragem. Mais o quê? 3 de espadas. Mais uma, por favor. Dá mais informações sobre isso. 2 de copas. E o fundo de deck, que até escorregou da minha mão. E eu vou pegar as 3 que escorregaram. O sol. 4, na verdade. 10 de ouros, a sacerdotisa e o 10 de paus. Tá? Tem aqui uma coisa muito densa mesmo. Alguém tentando aqui... Vamos aqui, a gente está falando... Vou voltar aqui para a gente não se perder, tá? É sobre uma relação, alguém que você já teve uma relação antiga, alguém que você feriu, alguém que você machucou, alguém que talvez você tenha afastado ou foi afastado da sua vida, alguém que ficou paralisado por algo,
ou alguém que se sente paralisado, ou, aqui para um outro grupo de aquarianos, alguém que te traiu e te paralisou, né? Alguma relação que você teve. Era uma troca, foi feita uma escolha, você fez uma escolha, tá? Alguém aqui que eu perguntei sobre a magia, né? Então essa magia é para dar, sim, um fim nas suas relações, para que termine, para que encerre aqui não só suas relações afetivas, mas como seu financeiro, para bloquear seu financeiro, né? Para te sobrecarregar. É bem isso. Alguém está querendo ver aqui, enxergar o que está acontecendo na sua vida, sua família, para também paralisar aqui a sua vida familiar. É muito sobre isso. Vou botar aqui no cantinho, vou perguntar quem é, né, essa pessoa que está enviando esse tipo de magia para aquário, para o grupo de aquário que está recebendo esse tipo de demanda, tá? 8 de ouros, mais o quê? Cavaleiro de copas, mais o quê? Pode ser alguém mais novo que você, ou pode ser alguém que você se relacionou há pouco tempo. Fundo de deck, o julgamento. Cavaleiro de paus, a morte, rei de espadas. Tem muita carta aqui, ó. Depois eu vou falando as cartas que tem, mas enfim, o que eu vi aqui, o que eu vejo aqui é alguém que está trabalhando muito duro numa ideia, alguém que foi iludido por você, tá? Alguém que teve aqui a ilusão, na verdade, de que era uma relação incrível, de que poderia trabalhar nessa relação, de que poderia dar certo, de que era uma coisa muito preciosa, e realmente essa pessoa viu essa relação como algo muito valioso. Mas essa pessoa talvez tenha sido você, eu tô falando para aquele grupo de aquarianos que está recebendo, tá? Alguma coisa de volta ou recebendo uma demanda, tá? Primeiro para quem está recebendo. É uma pessoa que tinha uma relação muito preciosa, achava que a sua relação era muito preciosa, né? Mas que foi julgada, foi abandonada, foi cortada, foi afastada, também muito por ego, por vaidade, tá? E ela não se sentiu, ela se sente no direito de reaver essas coisas, de dar a palavra final, de querer que você assuma seus erros, de querer que você seja responsável pelas merdas que você fez, sabe? É tipo isso. Agora, para o grupo que enviou, né, é algo que está retornando aqui para você, claramente. Fala aqui sobre alguém que está enviando de volta algo que você enviou, né? Algo que foi trabalhado aqui no campo espiritual, algo que foi, assim, muito bem pensado e que foi enviado com um certo ímpeto, com uma certa imaturidade e responsabilidade, certamente. E aqui tem a carta aqui o Cavaleiro de Paus me traz muito essa sensação de muita vontade, muito rápido, muito. Tá uma pessoa. Eu que não queria falar palavrão, gente, então eu tô aqui tentando não falar palavrão, mas é uma pessoa que tá muito puta. É uma pessoa que tá muito puta, sabe? E tá devolvendo. Então é isso, sabe? E é muito mental a coisa, né? Aqui tá muito claro pra mim que é algo muito mental. É pra destruir o teu mental, sabe? Tanto se for para você que enviou e está recebendo de volta, quanto para você que não enviou nada, mas está recebendo de alguém. É algo muito mental. Para destruir tua mente, para você ficar perturbado, atordoado, entendeu? E se sentindo mal mesmo, se sentindo bloqueado, se sentindo sem vontade de fazer as coisas, se sentindo impossibilitado, procrastinando, se arrastando, se sentindo doente. É isso, a carta do adoentado ali está ali para falar sobre isso, tá? Eu vou pegar aqui, eu vou puxar esse baralho aqui do capa preta, que é muito para esse tipo de pergunta e questão, tá? Maroia, seu capa preta, salve sua força, peço auxílio nessa mesa para essa questão de aquário sobre demanda. O que acontece aqui com essa demanda que foi enviada? Fala mais um pouco sobre isso, por gentileza. Vamos lá.
Caiu uma carta aqui no chão, mas eu não vou aceitar não, tá, gente? Eu vi qual era a poltrona negra, vamos ver se ela sai de novo. Vamos lá. Sobre o que a gente está falando com essa demanda aqui, por gentileza, para Aquário? O triângulo e o ovo, mudanças em qualquer aspecto da vida do consulente, sempre observando as cartas que permeiam. Também pode significar uma gravidez ou uma viagem. A ferradura, a sorte em algum aspecto do consulente. Então, olha só. E intenções ardilosas, né? Pessoa perigosa. Essa pessoa, vamos puxar mais cartas? Me dá mais informação, por favor. Virou duas. O quadro de palhacinho, o punhal. Mais uma, por favor. O cão. É isso. E tá aqui ela, que caiu no chão e voltou, a poltrona negra. Do que a gente fala com a poltrona negra? É preciso prestar atenção e ter muito cuidado em sua análise. Vou citar alguns exemplos do que pode significar: depressão, doença grave, magia negra, fofocas, problemas psicológicos. Então tá aqui confirmado com a poltrona negra o punhal, que fala aqui sobre espíritos intermediários que trabalham para a dimensão em que vivemos, povos de caminho, enfim, é a galera que faz o trabalho acontecer, tá? E aqui, enviado por quem? Uma pessoa que era uma figura amiga, tá? O quadro de palhacinho, né? Aqui, junto com tudo isso, que é o quadro de palhacinho é uma carta que fala sobre alegrias e realizações, tá? E aqui a ferradura fala sobre sorte. Aqui tem uma pessoa perigosa que veio em cima do cão, que é um amigo que você teve, né? E com a carta da magia, a gente está falando sobre uma magia para mudar esses aspectos aqui, né? A sua sorte, você não ter sorte, você não ter nenhuma conquista, você não ter mais alegrias, né? E o povo de caminho aqui fazendo o seu papel, né? Que é trabalhar aqui em cima dessa demanda que foi enviada, tá? Então, confirma. Eu vou pedir aqui, eu vou deixar isso por último, eu vou pegar aqui, vou pegar esse aqui para a gente tirar uma dúvida aqui. Quero entender quais são os sentimentos e sobre essa pessoa que está enviando essas coisas para Aquário. Por quê, né? Fala sobre essa pessoa que está enviando esse tipo de trabalho, esse tipo de energia para Aquário, por gentileza. O triunfo. Bem-aventurança. Presente. Mais o quê? Clarifica o presente, por favor. O inferno e a determinação. É isso. Olha, gente, fundo de deck tem a lua, difícil lição, bilhete, sonhos, colheita, várias coisas. Vaidade, tempestade, juízo. Olha só, tá muito, muito forte aqui, mais uma vez, alguém que quer realmente conquistar aqui, devolver. A conquista é a conquista dessa pessoa, tá? Ela vai se sentir ótimo, bem, devolvendo o presente que recebeu. Alguma coisa que alguém aqui enviou está sendo devolvido. Ah, mas eu não fiz nenhuma magia, nem sei fazer isso. Gente, demanda mental, pensamento obsessivo, querer vingança, querer que o outro se ferre, desejar que o outro, sabe, fique na merda. Isso também é demanda, tá? Chama demanda mental. São coisas que nós enviamos para outras pessoas na sede de fazer com que a gente seja vingado, ou que haja algum juízo, sabe? Tá muito claro aqui. E o inferno é a determinação, porque essa pessoa está vivendo o inferno por sua culpa. Alguma coisa aconteceu aqui e essa pessoa está muito determinada a devolver o presente ou fazer da sua vida um verdadeiro inferno, tá? E isso aqui tá te machucando aqui, tá? Perguntar a Sibila sobre isso. Por que essa pessoa está devolvendo ou enviando isso para Aquário? Qual foi o motivo dessa confusão? O que aconteceu aqui entre Aquário e essa pessoa para que isso tudo aqui virasse esse, como dizia uma amiga minha, esse esmerdeio todo, né? O que aconteceu aqui? O que está acontecendo aqui? O que houve com essa pessoa e Aquário? A desgraça, o fogo queimando, destruindo, uma destruição aqui de quê que a gente está falando? De uma união. Que união é essa?
militar, mais o quê? Inspiro, mais o que a gente está falando? Mais informações, por favor. Muitas cartas, muitas. Não. Me dá poucas por vez, por favor. Mais o quê? Clarifica o militar, por favor. Inimiga, mais o quê? Constância e doméstico. Carta do adoecimento de novo, das expectativas, dos amantes, dos cuidados. Tem a carta da carta e de um senhor. E vamos ver o que tem na mesa. Então, a gente perguntou o que aconteceu com essa relação, né? Entre vocês, Aquário, e essa pessoa que está movendo mundos e fundos aqui para te ver pagando por algo, né? Aqui a gente pode estar falando, confirma mais uma vez, né? Que essa pessoa ficou adoentada por conta de algum pensamento obsessivo, ou alguma demanda, ou algo que aconteceu entre vocês, né? Era uma pessoa que tinha expectativas sobre você, era uma pessoa que talvez vocês, né, tiveram uma relação de cuidados, de carinho, de amor, né? E aqui, vou deixar isso aqui pro canto, houve aqui um desfecho muito ruim. A carta da desgraça traz isso, né? Algo foi destruído, e a gente estava falando de quê? De uma reunião, de um casal, de uma união, né? De uma relação, tá? Uma relação que teve aqui um fim meio agressivo, sabe? Com decisões muito ríspidas, com atitudes violentas, talvez aqui uma briga, uma discussão, né? E aqui talvez tenha alguma figura que me remeta aí ao âmbito militar, não sei. Caiu aqui, pode estar falando com alguém, enfim. Uma figura que depois acabou se tornando uma inimiga. E aqui a gente está falando de uma mulher, tá? E aqui a gente tem aqui segredos que foram destruídos e jogados na mesa depois, com a carta do doméstico, que é uma carta que pessoas que guardam segredos. Desculpa, gente. Desculpa, nem vou pausar, vou deixar do jeito que tá? Perdão. E aqui é uma pessoa que vocês sentiram a perda, ou a pessoa sentiu a perda também, sentiu a ida de vocês, ou vocês a ida dessa pessoa, quando foi embora fez falta, foi uma perda ruim, enfim, mas virou um caos. E aqui talvez tenha havido alguma comunicação que tenha envolvido uma figura mais velha, uma figura masculina, ou algum homem se meteu aqui no meio disso tudo, sabe? E alguma comunicação ficou mais estreita e agressiva por conta de uma figura masculina. Tem isso também aqui pra gente avaliar, tá? Vou pedir aqui ao tarô egípcio pra gente ter mais informações, que essa leitura já tá bem grande, com bastante carta na mesa. E ainda quero puxar ali o baralho de Wicca pra gente finalizar a mesa. Leitura de Aquário sempre surpreendente, cheia de informação, cheia de energia. Sempre. Lembrando, gente, que as leituras particulares estão abertas. Eu estou com valor de inauguração do canal. Então, os valores estão promocionais para a inauguração do canal, tá? Minhas leituras para o pessoal aqui que vem do YouTube, é só falar comigo através do contato que está na descrição desse vídeo. Também vou deixar aqui na tela o contato de WhatsApp. Eu não atendo chamadas, tá, gente? É só por mensagem mesmo. Você pode falar comigo por lá ou pelo e-mail que está na descrição desse vídeo e me conectar por lá, me contatar por lá para entender quais são os meus valores e os meus pacotes, o meu tipo de leitura, para leituras pessoais particulares. Se você quer se aprofundar na sua vida, nos seus assuntos, a gente consegue fazer uma leitura bem aprofundada por lá, tá bom? Então vamos lá. Conselhos para Aquário quanto a essa questão. O lavrador, o testemunho, mais o quê? O desassossego, dá mais duas, por favor. O hierarca, de novo, o apostolado, fundo de deck, a incerteza, ressurreição, a roda da fortuna,
a veemência, a afinidade, tem a torre, tá? Torre e roda da fortuna aqui no fundo de deck, trazendo uma mudança aqui sim, tá? Alguma coisa vai virar de cabeça para baixo aqui, ou seja, a roda da fortuna ela gira, o que estava em cima vai para baixo, o que estava embaixo vai para cima, e a gente está aqui desde o começo falando de devolução, tá? Então algo realmente que você enviou vai voltar para você, trazendo uma queda e trazendo uma torre, tá? Não vai ser legal esse retorno, não. Então, de novo, reforço aqui os meus conselhos de proteção, de reforço de proteção para vocês. Aqui, o lavrador com testemunho traz algo que vocês semearam, um fardo, um peso que vocês semearam aí. Aqui embaixo, no plano inferior, tem uma mãozinha que parece que está doando, sabe? O peso que vocês doaram aqui. E lembre, pense, o que que eu penso sobre essa pessoa, o que que eu fico enviando, o que que eu fico pensando, isso também é demanda, é obsessão, tá? Vocês precisam trabalhar nessa questão. De novo, procurem terapia, procurem aliviar o peso das coisas que vocês sentem, sabe? Não fiquem só no espiritual, não, tá? E aqui tem a Exu, de novo, tá? E Exu virando de cabeça para baixo aqui, ó. Tem a roda da fortuna, lembra de novo? E tem aqui vocês de cabeça para baixo. Vocês vão ver essa coisa por uma nova perspectiva, de um novo ângulo, que não vai ser legal, não, tá? Eu vou pedir aqui. Deixa eu ver. Eu não tô achando meu outro baralho, mas enfim. Cadê o baralho do seu capa preta? Vou pegar ele de novo. Me dá um conselho aqui. Vou pedir um conselho aqui para Aquário. Conselho de entidade. Conselho do que fazer, do que buscar. Por gentileza. Pra gente encerrar essa mesa com baralhos espirituais. Conselho para Aquário. Nossa Senhora. A rosa vermelha. A estrela de Davi. O vaso de flores. A vela. Embaixo, as borboletas sobre a flor. A balança. O triângulo e o ovo. Então aqui, gente, aqui a rosa vermelha, ela fala sobre acontecimentos românticos do passado, sabe? Ou que ainda virão. E aqui a estrela de Davi, uma vitória do consolente em algum aspecto, né? O vaso de flores minimiza a negatividade das cartas, afirma que as coisas tendem a melhorar. Com a estrela de Davi, a gente está falando aqui, ó, essa magia, né? Aqui essa carta é sobre magia, tá? Se você se proteger, e aqui é o conselho, lembra? Se proteja, tenha pensamentos bons, faça suas limpezas, tá? Procure um lugar de confiança, alguém de confiança, faça um banho aí de arruda com guiné, alecrim, manjericão, espada de São Jorge, enfim, se você não tiver alergia a nenhum desses elementos, né? Procura alguém de confiança para te passar um banho, para te passar uma defumação, uma reza, vai num terreiro, enfim, se proteja, tá? Aqui tem as mudanças, lembra aquela carta do triângulo e o ovo fala sobre mudanças, né? A balança, que são a justiça, assuntos pendentes, e aqui relacionamentos felizes, então assim, ou amizades ou negócios. E aqui era como um conselho, né? Então, seja justo, a balança ela traz a justiça ela chega, não tem como você adiar, não tem como você negar, não tem como você se defender, porque a justiça chega para todos, tá? E aqui traz mudanças, mas se você souber lidar com essas mudanças, souber se redimir ou ouvir o outro, pedir perdão, tem essas questões também, né? Não é só sobre culpa, é sobre também lidar com a culpa do outro, né? E você vai conseguir sair dessa da melhor forma, mas tem que ter um jogo de cintura aqui, tá? Tem que ter um jogo de cintura, beleza? A âncora e o colar arrebentado. Separações afetivas na amizade, negócios, quebra de promessa, palavra de contrato. Confirmando aqui, né, a quebra dessa amizade, a quebra desse assunto, a quebra dessa magia, se você fizer direitinho o que tem para fazer, se proteger e tudo mais. Vou pegar aqui o último conselho com baralho de Wicca para a gente encerrar a mesa de aquário, que já está enorme. Conselhos para aquário quanto a esse aspecto.
água sagrada, purificação. Ó, você tomando banho aí, se purificando, ó. O que eu falei? Fazendo banho de limpeza aí energética. Mais o que? O cordão, a iniciação e a atração. Ó, de novo, a atração e a iniciação. Aqui uma carta que atrai, né? Algo que você atraiu para si. E aqui essa carta de iniciação é sobre magia, sobre amarração, sobre coisas desse tipo, tá? Então aqui a gente está falando sobre você estar recebendo de volta mais uma confirmação, aquilo que foi enviado. E aqui pedindo para você fazer banhos e purificar as suas energias. No fundo de deck tinha força vital, porque você está perdendo força vital, está atingindo o seu campo energético, o guardião dos segredos, a cura e a proteção, tá? Então assim, se cuide, né? Faça seus banhos, suas proteções, porque aqui tem algo que não foi muito legal sendo enviado ou sendo devolvido para Aquário, tá bom? E uma relação que foi quebrada aqui e que tá muito puta te devolvendo coisas aqui, tá? Você quer saber? Você vai perguntar, né? Ah, mas cheguei até aqui e você não me contou o que vai acontecer com essa pessoa, né? O que vai dar, o que vai acontecer. Vou ficar assim? Não, não vai, tá? Vou tirar aqui então para você uma última energia com tarô, tá? Acho que foi o maior vídeo de aquário que eu já fiz na minha vida. Que eu tô aqui no meu ouvido dizendo tira mais, puxa mais, saiba mais, fale mais. Não tá bom. Então tá bom. Então a gente vai puxar mais. Vamos lá. Essa pessoa que aquário tá lidando, que tá enviando essas coisas para ela. O que vai acontecer com essa pessoa? Quais os caminhos dessa pessoa com relação a tudo isso que aconteceu entre ela e aquário, por gentileza? 10 de espadas. Mas o quê? 2 de paus. Mas o quê? Muitas cartas. Página de paus. 2 de copas. Fundo de deck, 3 de copas. Rei de ouros. 4 de espadas. 3 de ouro, sacerdotisa, diabo, carro, justiça. 5 de paus, 6 de copas. Ó, aqui tem o fim dessa situação, tá? E um fim muito pesado, muito triste. Muita tristeza, muita lamentação, tá? Tem aqui um repensar. Tem aqui um querer resolver as coisas. Talvez essa pessoa volte a tentar falar com você para pedir desculpas, tá? Tem o 3 de copas aqui com o rei de ouros. Algo que vocês comemoraram, viveram, sentiram, fizeram juntos foi importante para essa pessoa. Ela tá aí, ou vai refletir muito sobre isso e vai querer aqui, vai te procurar sim, tá? Essa pessoa vai te procurar para entender que ela está se sentindo no direito de tomar as rédeas da vida dela e fazer justiça com as próprias mãos ou com seus guias espirituais, vamos dizer assim, para devolver, ou enviar algo que ela sentiu que deveria, mas isso aqui tudo vai surtir num grande efeito chamado arrependimento, tá bom? Então é isso que eu tenho para vocês. Vamos com calma, né? E muito axé.